Salmos 40, verso 1 e 2 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Nós temos aqui o salmista Davi dizendo que, ao ele esperar pelo Senhor, o Senhor, ele ouviu o clamor de Davi. Nós não sabemos quanto tempo demorou, quanto tempo durou, mas sabemos que o salmista esperou com paciência no Senhor. E o resultado disso foi que o Senhor se inclinou e ouviu o clamor do salmista e tirou de um lago horrível. E não somente de um lago horrível, mas também de um charco de lodo. Então, olha só, um lago horrível, um charco de lodo. Nós podemos observar e ver aqui que a situação do salmista, ela era horrível, era desagradável. E por que não dizer insuportável? Haja visto que um lago, quando ele é ou sendo de águas limpas, pode trazer naufrágio, a pessoa pode naufragar, não é verdade? Por isso que Isaías escreve dizendo: quando passares pelas águas e pelos rios, eles não te submergirão e nem se afogarão. Então, quando se fala de lago, nós imaginamos que pode ser um rio, pode ser águas profundas, mas não basta isso somente, não. Além de ser um lago horrível, havia um charco de lodo, porque se fosse de águas limpas não seria horrível. Poderia ser horrível no sentido de a pessoa estar perecendo, como por exemplo quando o Senhor Jesus estava no barco com os seus discípulos, que veio um vento, que o vento soprou fortemente e as águas iam quase que entrando, invadindo o barco, e os discípulos temeram muito, ficaram com medo, e eles clamaram a Jesus, clamaram ao Senhor. O Senhor estava ali perto deles. Embora o Senhor esteja perto de nós, nós não estamos vendo, mas ali era uma situação de imediata. O Senhor estava fisicamente presente ali. Era só acordar o Senhor e o Senhor resolveu o problema. Mas aqui, na situação do salmista, nós vemos que ele teve que esperar com paciência pelo Senhor, porque o processo, a situação, quando se encontra desagradável, a situação quando se encontra detestável, horrível, não precisa durar muito tempo para ser um terror, para ser pavoroso. Tudo depende da situação. Mas imagina um lago, quando o salmista ele intitula de horrível, é porque certamente não era nada agradável, não era nada normal, possamos dizer assim, era horrível. Quando nós procedemos ou proferimos uma palavra horrível,
É tipo quase que comparando com uma palavra abominável, coisa abominável. Coisa abominável é coisa que as pessoas não suportam. Então, um charco de lodo pode classificar em várias situações, em vários graus de deterioração, esse charco de lodo. Pode comparar-se com aquele filho pródigo que saiu da presença do seu pai. Se ele fosse uma pessoa comum, uma pessoa que havia lutado na sua vida para sobreviver, quem sabe até poderia ser normal, mas não. Aquele jovem, aquele moço, quando ele saiu da presença do pai dele, ele pegou a parte da sua herança que lhe cabia, ele era herdeiro, e ele pereceu porque ele desperdiçou toda a sua herança, e agora ele caiu numa provação severa e horrível, porque ele não teve condições nem ao menos de encontrar um emprego, uma função de trabalho legal, normal. Para os judeus, porcos é abominável, é imundo. E foi nesse lugar, nessa situação, que o filho pródigo se encontrava para sobreviver. E mais, pior ainda, a palavra de Deus diz que no capítulo 15 da parábola do filho pródigo, que ele desejava comer-se das bolotas dos porcos e não achava, porque é dessa maneira, dessa forma. Quando a provação vem, a situação vem, muitas das vezes que nós procuramos, nesse caso aqui do filho pródigo, ele que procurou. Deus prova todos quanto ele ama, mas a provação de Deus é leve, é suave, da mesma maneira, da mesma forma que o Senhor Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Embora nós sentimos, embora nós não achamos agradável, mas não é uma provação severa a ponto de nós não podermos suportar. E por que a provação? A provação é um meio de ensino, de alguma maneira, de alguma forma. De alguma maneira, de alguma forma. A provação é um meio, é uma maneira de ensino. Cada um tem o seu momento, a sua situação, e serve para ele aprender, para ela aprender. E aquele que endurece a serviço, endurece o coração na hora da provação, perece, porque não aprendeu pelo estágio que o próprio Senhor o havia colocado para que ele passasse, para que ele aprendesse. Então aquele filho pródigo, ele estava naquela situação, o pai dele tinha funcionários, digamos, podemos dizer assim, trabalhadores que tinham tudo, alimentação, não passava necessidade, e ele estava naquela situação. Então, o salmista, quando estava nesse lago horrível, nesse charco de lodo, é uma situação que nós possamos dizer assim, que dizemos: vamos perecer, ou estou perecendo. Os discípulos, quando o barco estava enchendo de água, falou assim: socorre-nos, Senhor, que nós pereçamos. E quantos particularmente que nesse momento estão passando por situação e está dizendo para Deus: Senhor, vou perecer. E assim estava o salmista Davi. Mas quando ele esperou com paciência no Senhor, quando o Senhor ouviu ele, o Senhor tirou ele do charco de lodo, tirou ele do lago horrível, do charco de lodo, colocou os pés dele sobre uma rocha,
e firmou os passos dele. Versículo 1 e 2 do Salmos 40. O Senhor tirou de lá, o salmista de lá desse lugar. O Senhor ouviu o clamor. Às vezes o Senhor não atende no momento, na hora em que nós esperamos ou queremos que fosse. Às vezes nós nos apressamos e queremos o resultado, e às vezes precisa de paciência para esperar no Senhor. E quando o Senhor socorre-nos de uma situação severa, o Senhor coloca os nossos pés sobre uma rocha. A rocha simboliza Cristo, e o Senhor firma os nossos passos. Está dizendo firmar os nossos passos. Quando o Senhor firma os nossos passos, é porque a palavra está dizendo que nós estamos firmes. Igualmente o louvor que diz assim: firmes, firmes, firme nas promessas do meu Salvador. Então, e quando nós estamos firmes, firmados na rocha, vem os ventos, vem a tempestade, as correntes de águas, e bate com impeto em nós, que somos a casa espiritual do Senhor, e nós prevalecemos, porque nós obtemos a condição, pelo tempo e pela situação, nós obtemos a condição de estar firmes no Senhor. E por isso o Senhor, Ele confia a cada um, e por isso o Senhor, Ele chama a cada um e espera que nós estejamos firmados nele. Nenhum de nós podemos dizer que é inferior ao outro, ou que Deus tem maior cuidado de um para com o outro, porque a mudança, a diferença, ela vem de cada um de nós. Quantos que não querem esperar? Quantos que falam que Deus não está mais ouvindo a oração, o clamor, por causa do tempo de espera? A esperança demorada enfraquece o coração. Mas por outro lado, a palavra de Deus diz assim: se nós mostrarmos fraco, frouxo, na hora da angústia, a angústia quer dizer a demora, porque uma angústia passageira é passageira. A demora, se mostrarmos fraco, frouxo na hora, no momento da angústia, quão pequena será a nossa força. Então, parte de nós o querer e a condição de estar firmados, porque se a palavra diz que o Senhor prova todos quantos Ele ama, então Ele ama todos aqueles que estão sendo provados. Então, a demora que faz enfraquecer o coração não seria motivo, porque nós não podemos mostrar fraco, frouxo na hora e no momento da angústia, porque senão aí a nossa força se torna menor ou mais pequena do que o que já está sendo provado que é. Ou seja, se não for corajoso, o Senhor diz para Josué: seja corajoso, Josué, tenha coragem, força. A palavra de Deus diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, O poder é de Deus, mas a força é nós que temos que empregar. Fortalecer no Senhor.
Nós que temos que empregar a força, colocar força de vontade, de crer que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. O tempo de espera de cada um faz com que muitas das vezes a força seja pequena, mas não é motivo para desistir de esperar. Então a palavra é: espera, pois, no Senhor, seja lá o que vem, seja lá o que for, espera, pois, no Senhor, porque Ele vai tirar do charco, do lago horrível e do charco de lodo, Ele vai colocar os pés sobre uma rocha e vai firmar os passos. Isso quer dizer que depois que sairmos dessa situação, temos forças dobradas para caminhar de passos firmes, com os olhos fitos, olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, não olhando para A, para B, para fulano, beltrano e cicrano, mas olhando para Jesus, autor e o consumador da nossa fé, a nossa rocha inabalável, aquela que nós firmou os pés, os passos e vamos prosseguir caminhando, firmes,